acalmando os corações. Pão de queijo com café. Sobre o que é pesquisa em espiritismo, né? E, na sequência, nós vamos ter mentorias. O que é mentoria? Não é uma atividade pública. Nós vamos separar 2 grupos. Um grupo vai ficar com o pessoal do NUPES, outro grupo vai ficar com o Alexandre, né, que está na Secretaria de Ciência e Pesquisa da USE, e esses grupos vão receber orientações específicas para eventuais projetos de pesquisa que tenham, planos de escrever ou de divulgação científica, de jornalismo científico, de pesquisa, filosófico. A gente vai tentar ajudar esses projetos a se concretizar, se viabilizarem. Então, vou passar para o professor Alexandre para iniciar a exposição do livro. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Queria parabenizar o amigo Humberto pela organização, todo o pessoal da LIP, do CDPE e todos, e agradecer a oportunidade de estarmos aqui falando sobre o livro. Rapidamente, para não perder tempo, nós combinamos cada um de nós falar 5 minutos e depois a gente abrir um espaço para conversar com vocês, né, o Pinga Fogo, sobre o livro. Né? Então, em linhas gerais, qual que é a grande questão do livro, né, Ciência da Vida Após a Morte? É um livro em que a gente procurou, em 100 páginas, condensar o que existe de pesquisa acadêmica no mundo já feita sobre uma questão central da filosofia e de todas as religiões, basicamente. A sobrevivência da consciência após a morte. Então, basicamente, essa é a ideia. Isso é importante porque, apesar de toda a discussão que existe no mundo sobre espiritualidade, ciência, etc., de modo geral, se considera a espiritualidade como uma crença, uma prática. Não se discute a realidade ontológica da ideia fundamental da existência da mente, da alma, do espírito, de algo além da matéria. Então, esse livro faz isso, né? Então, ele procura apresentar em 100 páginas o que tem realmente no momento. A gente gastou 1 ano de trabalho, nós 3, eu, o Humberto e a Mariana, uma outra psiquiatra, fazendo uma revisão mais ampla de argumentos a favor, argumentos contrários e as evidências. O livro se foca em evidências. Inicialmente, a gente fez em inglês, publicamos na principal editora científica do mundo, a Springer, justamente para trazer o debate para o ambiente acadêmico. Mas o livro foi escrito também para o leigo. Ele é tanto para o cientista quanto para o público em geral. A gente tentou trilhar esse caminho e acabamos agora de lançar o livro em português e já vai ser lançado em breve em alemão. A própria Springer escolheu para fazer a tradução para o alemão e estamos fazendo a tradução para o espanhol também, que já foi feita, que vai ser publicado em breve. Também estamos trabalhando em outras traduções. E aí acabou de sair em português, e a ideia é essa, o livro faz esse panorama, primeiro ele apresenta alguns argumentos, ele desmonta alguns argumentos a priori contrários à possibilidade de uma mente além do cérebro, etc. E depois apresenta as evidências, basicamente é isso que a gente faz, depois a gente discute as principais explicações para essas evidências, e depois a gente conclui qual que é a visão global que a gente tem. E para quem quiser aprofundar, o livro tem 350 referências bibliográficas, acadêmicas, para quem quiser ir além. E para finalizar, a gente está muito feliz também que a própria Springer já nos convidou a fazer um volume mais completo, maior, daqui a uns 3, 4 anos. Esse aqui é uma sentada no final de semana, né? Você senta e lê, dá aquela panorama geral, dá aquele gostinho de quero mais, e, ao mesmo tempo, também permite que as pessoas formem uma opinião minimamente informada. Porque este tema da sobrevivência da consciência, todo mundo tem uma opinião, mas quase ninguém conhece para valer o que existe de evidência. Então, basicamente, essa é a ideia. Vou passar a palavra para o Humberto. Bom, por que o livro é único num certo sentido? Porque aproximadamente 120 anos, 110 anos, nós não temos um livro que tenta compilar todas as evidências disponíveis para a sobrevivência da personalidade humana, da consciência do espírito. Nós tínhamos esses livros no momento em que, paradoxalmente, essa pesquisa estava muito no começo. Então, houve esforços muito hercúleos e louváveis para se realmente tirar até a última gota daquilo que os fenômenos
de 120 anos atrás, da época de Frederick Myers, da época de William James, né, podiam oferecer. Desde então, nós temos fundamentalmente livros. Quando há livros sistemáticos, eles são livros sistemáticos sobre mediunidade, ou sobre memórias de vidas passadas, ou sobre experiência de quase morte. Vez ou outra, a gente acha um livro como, por exemplo, o Blackwell Companion to Dualism, né? O grande compêndio, grande manual de dualismo, que aí cobre um aspecto filosófico da questão, mas ainda assim um aspecto específico. Então, a gente conseguiu ousar no sentido de fazer uma coletânea atualizada de toda a evidência disponível. Claro, o livro é muito fino e é realmente feito para ser extremamente sintético. Então, o critério de seleção do que é boa evidência e do que é ciência da vida após a morte, ele teve que ser muito duro, muito rigoroso. Nós escolhemos fenômenos ou tipos de evidência catalogados nas melhores revistas científicas do mundo. Aquilo que fosse um discurso de um grupo de pessoas, de uma perspectiva, de uma visão, num sentido não solidamente confirmado pela discussão científica, a gente evitou discutir, o que não quer dizer que são fenômenos desinteressantes, o que não quer dizer que talvez não sejam alguns deles os fenômenos mais interessantes ou mais promissores, mas eles não aparecem na literatura científica. A gente teve que tirá-los para falar de uma ciência, ou do que a ciência pode dizer sobre a vida após a morte. Então, eu vou resumir e fechar minha fala observando um encontro que eu tive no grupo Labo da PUC de São Paulo, onde a gente fez a apresentação do livro, e esse grupo ele é muito vanguardista, assim, né, muito pujante e ousado também. Então, a discussão foi muitíssimo interessante. E uma das coisas que foi observada pelo grupo, eu faço parte do grupo de judaísmo, né, do Labo, foi que muitas vezes esses fenômenos são automaticamente associados ao espiritismo. E aí eu destaquei, bom, há um lado bom e há um lado negativo dessa questão. O lado bom, evidentemente, é que, se tratam de fenômenos reais, que podem ser escrutinados cientificamente, isso é muito meritório para o espiritismo. Por outro lado, há o lado negativo, de que há uma resistência social e cultural a esses fenômenos quando eles são rotulados espíritas. E isso gera, por parte de outros credos e de outros grupos, uma resistência a priori, como se fossem pontos de fé, questões doutrinais, dogmáticas ou crenças espíritas. Então, o nosso livro, de certa maneira, tenta mostrar que é o contrário. Porque são fatos da natureza e porque são verdadeiros, esses fenômenos alimentam, tanto no espiritismo, quanto no judaísmo, quanto no budismo, quanto no catolicismo, a percepção universal de que esses fenômenos se dão, fazem parte da vida espiritual de todos os povos. Pessoal, perguntas? Levantem as mãos. Oi, Eliana Haddad. A minha pergunta é simples. Se nós temos já evidências da sobrevivência da alma, como é que fica a ciência após aceitar esse ponto? Pela ciência. Então, a gente pode dizer que um resumo possível do livro é: a ciência ofereceu evidência da sobrevivência da alma. As pessoas agora precisam se adaptar a isso, com a sua visão de mundo, com seus preconceitos, né? A ciência não vai ter que se adaptar num sentido forte da palavra, porque a resistência que possa haver, pelo menos até nós, onde nós podemos perceber, ela não existe cientificamente. O que há resistência cultural.
Então, eu acho que dentro do que você está comentando, acho que a grande contribuição do livro é o seguinte: a vida após a morte sempre foi um tema filosófico ou religioso. Tá? E a gente mostra que a ciência tem há 150 anos trabalhado com isso, quer dizer, é um tema passivo de investigação científica, né? E segundo a nossa conclusão no livro, as evidências são muito convincentes, bastante convergentes para a ideia da sobrevivência da consciência e tudo mais, indicando que o ser humano é algo mais do que um aspecto material ou apenas biopsicossocial. Ele tem um aspecto que transcende a tudo isso. Então, isso começa a mudar, a implicação fundamental seria a mudança da nossa compreensão do que é o ser humano, do que é a natureza humana. O que é o ser humano? Por exemplo, um dado muito importante, o Ian Stevenson falava muito sobre isso, nós sempre procuramos explicar as coisas entre o ambiente e a biologia. Quer dizer, você tem a genética que você traz e o ambiente que você foi criado. O que é que traria é um outro aspecto. Existe a mente, a consciência, o espírito, além disso tudo. Isso vai ter implicações muito importantes, desde a ideia do livre-arbítrio, né? Quer dizer, a capacidade minha de escolha frente às coisas, né? Frente à doença, frente a comportamentos, que implicação que isso tem? A implicação que eu tenho para lidar com o luto. A implicação que eu tenho até na ciência da religião, estava conversando com o Brasil aqui sobre isso, quer dizer, será que eu necessariamente tenho que considerar todos os fenômenos apenas um aspecto cultural e tudo mais? Ou as narrativas que se coloca pode ter uma realidade ontológica que a gente está investigando? Então muda radicalmente a percepção de tudo, né? Acho que esse é o ponto central. Tiago, você quer chegar aqui na frente e fazer pergunta? Boa tarde. Uma para o Alexander e outra para o Beto. Alexander, você percebe no horizonte uma possibilidade de uma ciência pós-materialista? E para Humberto, qual a importância dos pioneiros no campo da pesquisa em torno de espiritualidade, William James, William Crookes, e se esse material deles ainda continua atual? Eu acho que um dos trabalhos... Um dos trabalhos que eu acho que é fundamental, que a gente já vem fazendo há bastante tempo, o NUPS como um todo, e o livro trabalha com muita clareza, primeiro é mostrar que uma visão materialista do ser humano e do universo não é uma visão científica, né? É uma visão de mundo, é uma metafísica, e que a ciência não precisa disso. Pode até ter uma ciência que vai ter essa metafísica, está tudo certo, mas não é condição necessária para a ciência. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E aí, acho que isso nos liberta, inclusive no livro, os capítulos 1, principalmente o 3, que vai limpar esse terreno, mostrar, olha, a ciência não implica necessariamente no materialismo, ela abre possibilidade, não está fechado dentro da ciência se é só matéria ou não que existe. Então, esse é o primeiro ponto. Então, isso já começa a abrir. E não há dúvida, quer dizer, a ideia, ficando claro, né, como as evidências sugerem, né, e é claro que as pessoas podem criticar e apresentar contra-argumentos, e estamos aqui para isso. Inclusive, nós estamos fazendo com um livro, nós estamos expondo aí na semana que vem para o Congresso Brasileiro de Filosofia da Religião, vai apresentar. Nós já apresentamos o nosso trabalho na Universidade Católica de Brasília, na Federal do Rio, Federal do Paraná. Estamos indo semana que vem na Unicamp, na USP, depois na Federal da Bahia. Nós tivemos o Congresso Americano de Psiquiatria, ou seja, estamos dando para todos os melhores. O que a gente pode ter de melhor para criticar e avaliar? É isso que a gente quer. Crítica, avaliação e poder melhorar. Nossa busca é a busca da verdade. Bom, dado isso, ficando as evidências caminhando nesse sentido, de modo consistente, que o ser humano é algo mais do que a matéria, quer dizer, ele vai além da visão propriamente materialista, passa a ser uma visão pós-materialista, pode passar a ser uma visão predominante, mainstream, na ciência, né? Acho que essa é uma das possibilidades. Pois bem, quanto a esses pioneiros da pesquisa psíquica, da pesquisa de sobrevivência, dos vários espiritualismos, eles tanto são muito importantes que eles são exaustivamente citados, né? A gente volta em Platão e, na verdade, em Zoroastro, né? Cita, né, que
existe um argumento, que é um argumento muito consistente, que é o da coerência macro de todas as religiões. Tá? Tem como a gente diagnosticar alguns traços que são os mesmos em todas as crenças, em todas as comunidades, e há pesquisadores revolucionários que fizeram isso. Por exemplo, com a ideia de reencarnação. Tem um antropólogo e teólogo luterano chamado Helmut Obst, que fez uma pesquisa e chegou à conclusão, depois de 30 anos investigando dezenas e dezenas de comunidades em todos os continentes, que reencarnação é uma ideia universal e que não existe nenhuma comunidade no mundo onde não se encontra a ideia de reencarnação. Interessante que esse tipo de pesquisa ele constrange um pouco alguns preconceitos culturais ou até acadêmicos e também a nossa percepção comum de como esse tipo de fenômeno acontece. Mas por nós a noção de justiça, de moralidade, né? Platão fez uma defesa muito consistente de que se a justiça é inventada, não existe justiça nenhuma, cada um faz o que quer no final das contas. Então, o problema do relativismo sempre foi posto desde o nascimento da busca pela verdade, da busca por um pensamento racional. Embora a gente esteja lutando com o relativismo até hoje, esses que se dedicaram a essas questões, eles sempre tiveram uma percepção mais ou menos uniforme de que havia uma estrutura natural identificável naquilo que nós comumente achamos ou atribuímos à crença religiosa. Então, nós citamos muito, por exemplo, William James, Ernesto Bozano, Allan Kardec, desde o Lessing, né, passando por vários propositores de ideias imortalistas, até chegar na pesquisa psíquica mesmo em 1830, 40 em diante, até a virada para o século XX, continuam sendo muito importantes. Sem esse entendimento histórico, a gente perde muito do que já foi feito. Eu sou editor da Bagunha. Da ciência religião, horizonte de diversas gerações, e não só nelas, mas nas revistas de ciência e religião, de maneira geral, cerca de 25% dos artigos são sobre espiritualidade e saúde. Tem se falado muito meio médico a respeito da religião. O editorial da espiritualidade e saúde saiu agora da Ciência do Horizonte. No editorial, ele fala que há uma intenção que os estudos de medicina se dê atenção para a religião, mas ainda colocando a religião como aquela crença mítica, sem, entre aspas, que depende do indivíduo, e sem a crença naquilo como um fato científico. Você acha que esse tipo de estudo que vocês estão apresentando vai reforçar esse lugar, ou ele vai abrir um outro lugar onde se vai ver o estudo do transcendente de uma forma real? Acho que você colocou algo muito importante. Fazendo um resumo muito resumido, né, a partir de final do século XIX, boa parte do século XX, predominaram algumas crenças no ambiente acadêmico e intelectual, que é o seguinte: o materialismo é verdade, só existe matéria. A crença espiritual é fruto de falta de cultura, falta de conhecimento científico ou de neurose. A pessoa não tem peito, maturidade, personalidade para encarar a realidade dura como ela é fantasia Deus, vida futura, etc, etc. Essa era a ideia que predominou no século XX. E que isso iria desaparecer. Houve várias previsões, o Freud, o Marx, o Augusto Comte, que isso desapareceria no século XX e ponto final. Muito bem. O que a pesquisa começaram a mostrar? Nos anos 80, começam as pesquisas muito fortes na área da saúde e espiritualidade, primeiro mostrando que essas crenças continuam muito prevalentes. Ficaram surpresos. Segundo, não tem relação com o nível educacional. A pessoa pode ter maior nível educacional. Por exemplo, nós mostramos isso no Brasil, França e Rússia, por exemplo, quando a pessoa tem escolaridade superior,
acredita mais em vida após a morte de quem não tem escolaridade superior. Então, os dados começaram a questionar. Primeiro, mostrando que os fenômenos continuam existindo, as crenças continuam existindo, então se desconstruiu isso. Segundo, o impacto sobre a saúde. Ao contrário de imaginar que o religioso sempre é neurótico, ele é infantil, ele é imaturo, etc. É o contrário. Na média, ele é mais saudável, ele é mais feliz, etc, etc. Na média, e é como um todo. Então, também se desconstruiu isso. Então, por isso, e isso é o que nós estamos hoje na medicina. Ou seja, você sabe que isso é um fenômeno importante para as pessoas, impacta a saúde, e, portanto, você tem que, como médico, como profissional de saúde, dever ético de abordar tudo que impacta a saúde do indivíduo. Nós estamos nesse patamar agora. Não se entra no mérito, a princípio, se existe Deus, existe vida após a morte ou não, mas isso, tá, beleza. O que está acontecendo agora é o seguinte, essa é a nova etapa, ou seja, todas essas crenças e práticas são baseadas em experiências espirituais, que já demonstramos também que, de modo geral, não são patológicas. Tá. Se não é patológica e tudo mais, o que é isso? Aí é este nível agora. Quer dizer, o que é a natureza dessa experiência? Ela aponta realmente um contato com uma dimensão transcendente, aponta uma sobrevivência da alma, etc. e tal. Isso, entrando no sistema, primeiro, nós estamos no momento, eu acho, no ambiente acadêmico, de se permitir cogitar essa possibilidade de que a realidade, a experiência espiritual pode não ser apenas uma alucinação, não ser apenas uma distorção cognitiva, não ser apenas uma criação cultural. Então, acho que esse é o momento que nós estamos agora, permitindo essa discussão. Né? E o que a gente propõe que não só que é isso, como as evidências são altamente sugestivas de que existe uma realidade ontológica dessa experiência. E é isso que precisa ser trabalhado. Se isso um dia ficar consolidado, se tornar um paradigma efetivamente da academia, mais uma vez isso vai mudar muito o modo como a gente lida com o ser humano, como lida até com o processo de adoecimento, como entende a história do ser humano ao longo da história, ao longo da sua própria vida. Então, acho que essa é a ideia, que a ciência possa começar a abordar essa outra possibilidade. Okay? No artigo que eu submeti para a sua revista, né, eu tentava separar as duas possibilidades de futuro para o estudo da relação entre espiritualidade e saúde como uma possibilidade mais humanística, né, no campo de uma psicologia, ela mesma mais humanística do que experimental, e a possibilidade naturalística, seria mais de algumas experiências do campo natural enquanto naturais. Agora, é claro que toda tipologia ela tem uma certa pobreza intrínseca, né, que é separar as coisas para simplificar. O fenômeno, evidentemente, ele congrega as duas coisas. Então, o cuidado que a gente tem no livro é dizer há aspectos materiais fenomênicos que podem ser averiguados como evidência da sobrevivência do espírito. E há aspectos, claro, da consciência, da personalidade, dos processos subjetivos, que não podem ser empiricamente analisados e quantificados. Esses aspectos precisarão continuar sendo discutidos a partir de perspectivas humanísticas, filosóficas, espirituais, mesmo religiosas. Pode falar. Primeiro, agradecer, vocês são fantásticos. Tenho até vergonha de perguntar, porque o nível de vocês é muito alto. Mas, em todo caso, a minha ignorância me faz perguntar isso. A ciência é feita pelos homens. Muito bem. Os homens são preconceituosos. E vocês estão falando que agora estão possibilitando a se pensar numa existência, de se provar que existe além da matéria. Agora eu pergunto, o preconceito que nós temos, que o ser humano tem, não interfere na ciência, porque a ciência é feita pelos homens?
Sim, a ciência é feita pelos homens, mas existe um esforço, né, ou deveria existir um esforço no ambiente científico, da gente tentar, na medida do possível, controlar os nossos preconceitos e buscar a opinião, e buscar a verdade. Inclusive, eu gosto muito de citar Karl Popper, o filósofo da ciência Karl Popper, que ele diz o seguinte: como que você consegue fazer uma ciência objetiva se o cientista é subjetivo, cheio de neura, maluquice, ponto cego, etc. e tal? Beleza, eu como psiquiatra sei disso. Muito bem. Qual que é a ideia? Primeiro, há um esforço sincero, já que nós somos cientistas ou acadêmicos, à moda antiga, acreditamos na verdade, acreditamos na busca do rigor, etc. Não que tudo é, cada um constrói o que quiser. Bom, então a gente procura sinceramente analisar a evidência, controlar as nossas próprias tendências para ser o mais imparcial possível, primeiro. E depois, a gente submete ao que o Popper chama a uma crítica intersubjetiva. Ou seja, eu submeto aquilo que eu encontrei, do melhor modo possível que eu consigo colocar, à crítica de outras pessoas. Aí, a luz deles ilumina meu ponto cego. Eu tenho ponto cego, mas não é o mesmo ponto cego de todos os outros pesquisadores. Por isso que a gente está apresentando em todos os lugares que a gente consegue, academicamente, até não academicamente, para ter o máximo de iluminação. Então, essa é a primeira ideia. E segundo, a gente tem visto isso, no ambiente acadêmico especialmente, tem tido uma excelente repercussão, e mesmo no ambiente leigo também. Só para a gente ter uma ideia, saíram várias matérias sobre o nosso livro. Por exemplo, sai na Folha de São Paulo, uma matéria de uma página. Foi a matéria mais acessada do dia, e no Instagram da Folha teve 75 mil curtidas. Foi a mais curtida do trimestre na Folha de São Paulo. Isso aconteceu, saiu no G1, matéria mais acessada do dia. E tem sido sistematicamente em todos os lugares que sai, é a matéria mais acessada. Então, há uma grande recepção. E mesmo em vários grupos religiosos. Nós tivemos resenha pessoas agnósticas, por pessoas católicas. Nós conversamos com algumas pessoas intelectuais protestantes, católicos, que também têm valorizado, etc. e tal. Mas existe, eu vou deixar para o Humberto falar, das resistências, os dois tipos de resistência que a gente enfrenta do preconceito. Contar uma história longa, curta, né? A resistência começa no iluminismo, quando se desenvolve o conceito de que a religião é a fonte de toda a obscuridade, toda a burrice, de toda a ignorância, e nós criamos uma nova igreja chamada universidade, ou a igreja dos sem igreja, né, das pessoas sem religião. Todos os povos da história, sem exceção nenhuma, tinham nos sacerdotes, nos profetas, nos místicos, nos monges, os seus ícones de sabedoria. E culturalmente, por conta desse complexo psicológico, houve um afastamento da religiosidade, da espiritualidade, da ciência ou da nobreza do pensamento a partir do iluminismo. E nós caminhamos cada vez mais para uma constatação muito verdadeira de que o ser humano não é perfeito, ele não tem a verdade imediata e evidente na alma, mas ele é muito falível, muito pobre, muito torto, muito enviesado, cheio de preconceitos. E nessa percepção que é verdadeira, nós julgamos a criança com a água do banho sujo. E perdemos a noção também verdadeira, e tão ou mais importante, de que nós somos também capazes de bondade, de racionalidade, de razoabilidade, de consenso, de discutirmos equilibradamente as coisas. E nós mesmos, acostumados com esses preconceitos acadêmicos sociais, e com uma visão rasa, positividade da recepção por parte de pessoas de diferentes credos, incluindo materialistas, que nos receberam em alguns lançamentos de livro, nos convidaram e receberam, e também um deles fez uma resenha do livro super ajudou a derrubar o nosso preconceito prévio de que seria muito difícil, de que haveria muita resistência, de que todo mundo seria contra, quando muito pelo contrário. A gente tem esperança na humanidade.
Pessoal, tem 4 perguntas ainda escritas. Vou pedir para a pergunta e para a mesa também as respostas. Seria o mais rápido possível. À luz do conceito de que a ciência é feita dentro de comunidades, vocês conseguiram identificar em qual comunidade o conceito foi prevalente? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, uma vez que se supera o esforço empírico de comprovação e experimento da possibilidade disso, quais as implicações filosóficas que decorrem disso? Nós estamos num viés de confirmação de ideias que já existiram, ou nós estamos num viés de transformação, abrindo possibilidade para outras ideias filosóficas? Então, acho que do ambiente científico, não sei se tem um lugar que recebeu melhor. A princípio tem sido muito positivo em todos os lugares que a gente tem ido. Assim, a gente teve em ambiente de psiquiatria, ambiente de filosofia, ambiente de psicologia, e tem sido muito positivo. Então, não diria que tem um lugar específico, não. Inclusive, o livro, de certa maneira, reflete isso, porque quando nós estávamos à caça das tais evidências, ou dos melhores argumentos humanísticos, filosóficos também, a gente observou que eles são muito diversificados e que, na verdade, é difícil selecionar e contemplar todos no livro. Fica muita coisa fora, né? Porque há abordagens antropológicas, teológicas, filosóficas, sociológicas interessantíssimas de todas as áreas médicas que a gente imaginar, todas as áreas psicológicas que a gente imaginar, de cuidados paliativos, né? Agora, com certeza, as consequências filosóficas, a gente aponta para elas no livro. O livro começa e conclui bastante filosófico, né? Começa assim, bom, essa é uma questão que incomoda todas as pessoas. Por que não é uma questão científica capital, né? É uma questão que muda as vidas das pessoas. As pessoas mudam de orientação de vida, de comportamento, de perspectiva, se a vida é feliz ou infeliz, se eu sou otimista ou pessimista, com base nessas ideias. Então, por que não é uma questão acadêmica capital, né? E conclui também, bom, dado que há evidência para se dizer que é mais racional concluir em favor da sobrevivência do que contra a sobrevivência, como isso deve impactar o comportamento das pessoas, a visão de mundo das pessoas, a autoimagem das pessoas e, principalmente, o conceito de ser humano, que é o ser humano, né? Mas são curtos parágrafos sugestivos para alguém fazer esse trabalho. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiro, parabenizar aqui, Thiago, falando pelo trabalho. Eu acredito que vocês colocaram uma pedra, no meio do caminho, uma boa pedra nesse sentido de visibilizar e fazer o debate, da questão. A primeira questão que eu ia colocar já foi colocada, que era a receptividade da obra, que a gente ficou curioso para saber um pouco como é que está sendo isso. E a outra questão é que vocês colocaram, que o livro traz uma crítica a esse materialismo filosófico que ficou entranhado dentro da ciência. E, por outro lado, a gente vê que tem um conjunto de outros pesquisadores que adotaram não um materialismo filosófico, mas um materialismo metodológico, no sentido de, bom, não sei se é ou se não é, mas o que eu consigo estudar tem que estar dentro do horizonte do concreto. E me parece que a estratégia que vocês usaram, trazer as evidências, ainda está nesse caminho do materialismo metodológico, não que ele tenha uma implicação materialista, que na verdade o que vocês estão trazendo é uma implicação espiritualista, mas o recurso da ciência que a gente tem, ele tem que partir do empírico, e esse empírico, como eu abordo esse empírico, está dentro de uma lógica materialista, metodológica. Bom, estou especulando aqui, imaginando, estou imaginando que vocês fizeram isso, de usar uma metodologia já consolidada, buscar essas evidências, para poder ter argumento de autoridade para refutar as crenças que estão estabelecidas. E aí, só um primeiro comentário. Mas a minha pergunta, na verdade, é a seguinte, por muito tempo, dentro da pesquisa do campo espiritualista, houve um interesse de buscar as evidências para sustentar que existe. Mas, por outro lado, há uma crítica de que o que a gente faz com essa evidência, ou como entender a evidência,
partir de um olhar teórico, né? Porque é o passo seguinte que eu imagino, né? Como construir teoria a partir dessas evidências. E aí a questão que eu faço é, as evidências que vocês catalogaram já são suficientes para a gente pensar assim, ó, bom, vamos agora partir para o passo seguinte, vamos teorizar, vamos construir um outro paradigma, vamos revisar as bases da ciência que já estão até colocadas, a psicologia, a sociologia, etc. E aí a pergunta o que vocês veem como projeto de pesquisa para estimular outros pesquisadores e mentes a partir daqui, lacunas, né, de pesquisa, campos, onde que mereceria mais um olhar, uma atenção, um desdobramento para futuras pesquisas? Só um comentário inicial. Eu acho que a gente não defende o materialismo metodológico. Nós defendemos um agnosticismo metodológico. Porque eu não posso partir do pressuposto que são apenas coisas materiais que existem. Que já estou concluindo pelo que eu quero investigar. Não pode ser assim. É um agnosticismo. Acabamos de publicar um artigo mês passado sobre isso, contra a exclusão metodológica do transcendente. Depois podemos até conversar sobre isso. Então, assim, acho que não. Nós temos que estar aberto a todas as possibilidades. Quer dizer, o ser humano pode ser só material, ele pode ter uma coisa não material, está tudo no jogo, vamos analisar. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? E aí, com isso, a gente analisa as evidências. Nós esquecemos de falar, as evidências principais que a gente trabalha são as evidências de experiência de quase morte, experiência fora do corpo, aparições, mediunidade, experiência de final de vida e casos sugestivos de reencarnação. Essas são as evidências que a gente vai estar trabalhando de um modo geral. Bom, então, com base nisso, a gente abre todas as possibilidades, do ponto de vista agnóstico, digamos assim, e a gente trabalha, claro, para ser ciência, tem que ter evidência empírica, observável, senão eu não consigo fazer ciência. Tem evidência empírica observável, mas eu posso fazer especulação, com base nessas evidências, de que a causa pode ser uma causa extrafísica, extramaterial, que é o que a gente trabalha com a hipótese. Ok. Para finalizar, sim, nós defendemos também no livro, primeiro, que nós estamos no momento, do ponto de vista de Thomas Kuhn, pré-paradigmático em relação à natureza do ser humano, modelo pré-paradigmático. E nessa fase pré-paradigmática, nós temos que ter vários candidatos a paradigma. Ou usamos um Henri Lakatos, a ideia de programas de pesquisa. E propusemos que sim, que se desenvolva programas de pesquisa materialistas e programas de pesquisas não materialistas para que haja uma competição darwiniana de propostas de programa para ver qual que é melhor. E é assim que funciona a ciência. Então, é isso aí. Uma possível segunda fase, né, que também me interessa muito, seria propor um modelo filosófico espírita. Né? A gente tem notícia de uma ou outra pessoa por aí que está tentando fazer isso. Recentemente, a Catarina Rocha Monte, por exemplo, me disse que estava tentando elaborar um modelo filosófico espírita. Bom, não é muito mistério, eu também estou tentando fazer alguma coisa parecida com isso, né? Mas assim, por baixo dos panos e ainda meio que no começo, e é uma possibilidade de trabalho. Outra coisa que se pode fazer também é diversificar o campo de implicações científicas mesmo desse tipo de estudo, porque muitas das coisas que nós excluímos porque a gente queria fazer com que o trabalho fosse o mais contundente possível. Agora, alguém poderia transformar essa lança numa rede, num escopo muito maior, englobando uma série de outros fenômenos psíquicos, morais, da vida, né, da biologia, e tentando explicar como que uma tese forte da sobrevivência ilumina todas essas outras teorias e ciências. Pessoal, o tempo só vai permitir uma última pergunta do Lira. Os demais, a gente lamenta. Então, de novo, eu estou controlando o tempo. Primeiro, parabenizar, porque a gente sabe dentro do campo acadêmico, colocar esforço dentro de algo que não é bem visto é perda de capital científico, né? Perda de capital simbólico. Então, parabéns para vocês. Mas eu fico imaginando que com o hiperlaicismo, houve essa perda de sentido, né? As pessoas estão em busca de algo. Essa nova visão poderia ser uma cunha no hermetismo do campo da ciência, de abrir a especulação nesse agnosticismo, ou mesmo não há nada neutro, né?
por a questão da espiritualidade, que é algo muito importante na humanidade, que estamos há 200 anos, pouco mais de 200 anos, experimentando esse lado da falta do espiritual, né? Eu acho que o relativismo que a gente vive hoje, ético, epistêmico, a perda de sentido, são consequências naturais e inevitáveis de uma visão materialista da natureza do ser humano. Uma consequência inevitável, né? Eu acabei de ler recentemente o Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, que ele trabalha exatamente isso há 150 anos atrás. É exatamente isso. Ou seja, se nós somos apenas fruto do acidente de moléculas que se chocam e que geram as coisas, e a gente é só uma máquina de reprodução de genes, não faz sentido nenhum falar em bem, falar em mal, falar em deveres éticos, em sentido existencial. Tudo isso não faz sentido nenhum. No máximo, pode ser uma coisa útil evolutivamente, mas que é vazia de real conteúdo, né? Então, isso é natural disso. Quando, por outro lado, você começa a mostrar que talvez haja evidências consistentes de que nós sejamos mais do que só um arranjo de moléculas, ou, como diz o Viktor Frankl, mais do que um macaco pelado e sem rabo, né? Aí, se a gente mostrar que a gente é mais do que isso, começa a ter implicações fundamentais para o sentido da vida. Qual é o propósito? Existe um propósito? O propósito da vida é algo que você constrói ou algo que você encontra, porque realmente existe, né? Então, isso vai mudando. E os estudos mostram exatamente isso, inclusive. A gente mostra isso. Crença em vida após a morte tem mais se correlaciona diretamente com sentido existencial, com menos morte por suicídio, com menos ansiedade, menos temor da morte, com maior crença num mundo... menos crença num mundo cínico, cada um por si e pronto. Quer dizer, então, tem implicações profundas, uma visão transcendente do ser humano. O Thiago até colocou a questão, né, em quais públicos o trabalho tem repercutido. Na nossa percepção, tem repercutido melhor, não necessariamente mais, mas melhor com o público acadêmico, científico, do que com o público geral. Isso é muito interessante, porque isso, entrando na tua questão, Lira, mostra para a gente que todos nós somos, culturalmente, Maria vai com as outras. Nós nos deixamos contaminar pela crença de que o materialismo é indefectível, de que ele é onipresente, de que só existe essa possibilidade. E, de repente, a gente vê, poxa, tem uma quantidade imensa de cientistas não materialistas. Quando a gente para analisar, tem uma quantidade imensa de prêmios Nobel e de cientistas extremamente renomados nas melhores universidades, com os melhores projetos de pesquisa muito bem financiados, que são pessoas religiosas e são pessoas espiritualistas, defendendo teses, inclusive, espiritualistas ou idealistas ou de diferentes tipos. Então, às vezes, vai caindo um pouco o véu do convencimento de que esse materialismo fosse absolutamente dominante, quando, na verdade, até as pesquisas estatísticas com cientistas em grandes congressos mostram que há grupos em que o percentual de materialistas é 50% e há grupos em que é 20%. Mas não há praticamente nenhum grupo em que é 80%, 90%. Isso é uma raridade. É a exceção à regra e não a regra. E, no entanto, culturalmente a gente pensa que sim. Então, fica esse convite também a gente pensar como a gente valida ou lida com as estruturas culturais.